Helena sempre viveu uma vida comum, cercada por rotinas aparentemente banais. Trabalhava em um pequeno escritório de contabilidade. Era casada havia 10 anos e tinha 2 filhos em idade escolar. A maior parte de sua vida parecia girar em torno de compromissos simples: levar as crianças ao colégio, preparar o almoço, visitar a mãe idosa em uma cidade vizinha. Nada sugeria que um dia ela se tornaria protagonista de um dos relatos mais perturbadores e intrigantes sobre experiências de quase morte. Naquele domingo de outono, o céu estava encoberto por nuvens densas. O vento soprava fraco, trazendo consigo o cheiro de terra molhada da chuva que havia caído durante a madrugada. Helena pegou o carro logo cedo, desejando chegar em casa antes do horário do almoço. Carregava no banco do passageiro sacolas de compras com frutas, verduras e um pão recém-assado que havia comprado na padaria próxima à casa da mãe. Era aparentemente um dia comum, marcado por tarefas corriqueiras. Porém, como tantas histórias que mudam de rumo de maneira repentina, o destino preparava algo inesperado. A estrada era sinuosa e conhecida por seus perigos. Motoristas locais sempre comentavam sobre as curvas fechadas, o asfalto irregular e a imprudência de caminhoneiros que se arriscavam em ultrapassagens proibidas. Helena seguia atenta, mantendo o rádio baixo e o olhar fixo no horizonte, quando em uma fração de segundo tudo mudou. Um caminhão surgiu na contramão, ocupando totalmente a faixa onde ela trafegava. O motorista do veículo pesado, ao tentar ultrapassar outro carro, colocou dezenas de vidas em risco. Helena ainda tentou desviar, girando bruscamente o volante. Mas não havia para onde escapar. O choque foi devastador. O carro de Helena capotou 2 vezes, girando no ar como se fosse de papel, antes de ser lançado contra a vegetação à margem da rodovia. O estrondo metálico ecoou pelo vale, enquanto estilhaços de vidro se espalhavam como pequenas lâminas pelo chão. Dentro do carro, objetos voaram desordenadamente. Helena bateu contra o cinto de segurança, mas, para sua surpresa, não sentiu dor imediata. O que ocorreu foi algo muito mais estranho. Uma súbita sensação de desligamento, como se tivesse sido puxada para fora de seu próprio corpo. Ela se viu em pé, alguns metros de distância do carro destruído. O tempo parecia suspenso. Observou a cena de fora, com clareza absurda. Seu corpo estava preso entre as ferragens, inclinado sobre o volante, com sangue escorrendo pela testa. As compras estavam espalhadas, maçãs rolando pelo asfalto, sacolas rasgadas, um pedaço de pão preso entre os pedais. Era um retrato grotesco. E ainda assim, Helena não sentia desespero. Pelo contrário, havia uma calma difícil de descrever. Era como se todo o medo tivesse sido retirado dela. O detalhe mais marcante, segundo Helena, foi o silêncio absoluto. Nenhum ruído de buzina, nenhuma voz, nenhum barulho de vento ou de motor. Era como se o mundo tivesse sido colocado em pausa, como se apenas ela existisse naquele espaço. E então, lentamente, começou a ser erguida para cima, como se uma força invisível a puxasse em direção ao céu. Helena descreveu a sensação como uma mistura de flutuar e ser guiada, sem resistência física, mas com uma leve pressão que a conduzia. Foi nesse instante que ela percebeu uma claridade acima. Não se tratava de uma luz ofuscante, mas de um brilho suave, acolhedor, que se espalhava em tons dourados e prateados. A claridade parecia pulsar, como se estivesse viva, e transmitia uma sensação indescritível de paz. Helena soube imediatamente que não estava sozinha. Havia uma presença ao seu lado, não uma figura visível, mas algo que preenchia o espaço, uma consciência que se comunicava diretamente com sua mente. Era como se todas as respostas do universo estivessem contidas naquele contato silencioso. Mas, de repente, palavras surgiram. Uma voz clara, calma e firme ecoou dentro de sua mente. Ainda não é a sua hora. Você precisa voltar. Helena congelou diante da mensagem. Parte dela queria resistir, porque a sensação de estar naquele espaço era plena. A dor, o medo, as preocupações com a vida cotidiana, tudo parecia distante. Ela queria permanecer ali, entregue àquela serenidade eterna. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força maior, inevitável, que a empurrava de volta. A claridade começou a desaparecer. O silêncio foi rompido por sons estridentes, e em questão de segundos, Helena sentiu o impacto brutal da realidade.
A dor atravessou seu corpo. O cheiro de gasolina queimava suas narinas e vozes desesperadas ecoavam ao seu redor. Minutos depois, os bombeiros chegaram. Encontraram-na inconsciente, mas ainda com sinais vitais. Cortaram as ferragens, retiraram-na com cuidado e improvisaram procedimentos de estabilização ali mesmo, na beira da estrada. Helena só voltou a ter consciência plena dias depois, no hospital. E foi nesse período de recuperação que começou a compartilhar em detalhes o que havia vivido. Ela contou aos médicos sobre a voz que a alertou, sobre a luz que a acolheu e, principalmente, sobre os detalhes que não poderia ter presenciado. Relatou a conversa entre dois bombeiros. Descreveu que um deles prendeu seu cabelo para não atrapalhar o resgate. Citou o número da viatura que chegou primeiro e até a cor das luvas usadas pelo paramédico que segurou sua mão. Cada detalhe foi confirmado posteriormente, deixando todos impressionados. A recuperação de Helena foi lenta e dolorosa. Passou por várias cirurgias, perdeu parte da mobilidade temporariamente e precisou de fisioterapia intensa. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela parecia ter mudado para sempre. Ela começou a ter sonhos intensos, nos quais encontrava pessoas já falecidas. Algumas vezes, recebeu presságios que mais tarde se confirmaram. A doença de uma vizinha, um acidente na rua de casa, até mesmo o falecimento de um parente distante. Essas experiências a assustavam, mas também reforçavam a convicção de que havia retornado transformada. Helena descreveu também momentos curiosos no hospital. Disse que, enquanto estava em coma induzido, teve a sensação de caminhar pelos corredores do próprio hospital. Observava médicos e enfermeiras em atividades rotineiras. Via pacientes em macas sendo transportados e até ouviu frases que, mais tarde, se lembrava com precisão. Quando relatou esses detalhes à equipe médica, alguns profissionais confirmaram que realmente haviam ocorrido conversas semelhantes nos corredores. Esse tipo de memória deixou os especialistas ainda mais intrigados. A família de Helena também foi profundamente impactada. O marido, inicialmente cético, não sabia como lidar com as descrições da esposa. Mas ao ver que detalhes técnicos e específicos eram confirmados por terceiros, começou a acreditar que havia algo real naquela experiência. Os filhos, ainda pequenos na época, cresceram ouvindo a história repetida inúmeras vezes, até que se tornou quase uma tradição familiar. Um lembrete constante de que a vida pode mudar em segundos e de que há mistérios além da compreensão humana. Especialistas em EQM que ouviram o caso de Helena apontaram que seu relato apresenta características clássicas: a sensação de flutuar fora do corpo, o silêncio profundo, a visão panorâmica da cena do acidente e, claro, a luz acolhedora. No entanto, os detalhes objetivos confirmados posteriormente são os que mais chamam a atenção da comunidade científica. Pesquisadores sugerem que, em estados de trauma extremo, o cérebro pode criar percepções ampliadas, mas nenhum estudo até hoje conseguiu explicar completamente como pacientes inconscientes relatam informações verificáveis. Psicólogos que acompanharam Helena relataram que, após a experiência, ela desenvolveu maior sensibilidade emocional, mais empatia e até mudanças de personalidade. Tornou-se mais paciente, mais voltada a ajudar os outros e, segundo familiares, menos ansiosa diante dos problemas cotidianos. É como se tivesse retornado de sua experiência com uma nova forma de olhar o mundo. Hoje, décadas após o acidente, Helena fala sobre a morte com serenidade. Para ela, o que viveu não foi uma alucinação causada por trauma ou medicação, mas um contato genuíno com algo além da vida. E, embora continue sem respostas definitivas, guarda uma certeza absoluta: quando chegar sua verdadeira hora, encontrará novamente aquela luz e aquela paz. Mas até lá, carrega consigo o peso e a bênção da frase que ecoou em sua mente naquele dia: ainda não é a sua hora. O relato de Helena é um entre milhares de experiências de quase morte registradas em todo o mundo. Mas o nível de detalhes, as confirmações externas e o impacto profundo que causou em sua vida fazem dessa história um dos casos mais assombrosos e intrigantes já descritos. Seja fruto de processos neurológicos ainda não compreendidos, seja uma janela real para outra dimensão,
A experiência continua a desafiar médicos, pesquisadores e principalmente a própria protagonista, que até hoje se pergunta quem foi que a chamou de volta e por que sua vida precisou continuar. Ela mesma resume: desde aquele dia sei que a vida é frágil e passageira, mas também sei que há algo depois dela. E quando chegar a minha hora de verdade, estarei pronta para atravessar novamente aquela luz. Carlos tinha apenas 22 anos, quando foi enviado para a linha de frente de um conflito que ele sequer compreendia totalmente. O país vivia sob tensão constante, e jovens como ele eram recrutados em massa para reforçar batalhões exaustos. Para muitos, era apenas uma obrigação inevitável, mas para Carlos, que vinha de uma família humilde, a convocação parecia uma sentença de morte. Ainda assim, partiu, levando consigo apenas uma pequena foto da mãe e a lembrança de uma vida simples no interior. A guerra transformou tudo em desespero. O campo de batalha era poeira, lama, explosões contínuas e o som incessante de tiros que ecoavam noite e dia. Carlos passava horas abrigado em trincheiras, observando colegas tombarem um após o outro. O medo era constante, mas havia também uma estranha resignação. Cada soldado sabia que poderia ser o próximo. Ele tentava se apegar à esperança de retornar para casa, mas cada amanhecer nas trincheiras parecia devorar um pouco mais de sua humanidade. Em uma madrugada fria, quando a névoa cobria o vale e dificultava a visão, Carlos e seu pelotão receberam ordens para avançar em direção a uma colina ocupada pelo inimigo. Era uma missão praticamente suicida, mas ninguém ousou questionar. Mal haviam dado os primeiros passos, quando o estrondo de uma explosão ecoou ao lado dele. O impacto da granada o lançou no ar. Carlos não teve tempo de gritar. Sentiu o corpo queimar e, de repente, tudo escureceu. Mas não terminou ali, ele descreveu. Anos depois, que logo após a explosão, experimentou uma sensação estranha. Não havia dor, apenas silêncio. Quando abriu os olhos, ou pelo menos acreditou ter aberto, percebeu que estava deitado no chão, mas também estava em pé, observando a cena de cima. Podia ver soldados correndo, gritos de desespero, médicos improvisando socorro. Viu seu próprio corpo imóvel, coberto de poeira e sangue. O detalhe mais assustador foi notar que não havia medo em si mesmo. Pelo contrário, sentia uma calma absurda, como se tivesse sido libertado do peso da guerra. Carlos começou a caminhar. Ao seu redor, o cenário do conflito parecia dissolver-se em uma escuridão profunda. Não havia mais trincheiras, armas ou barulho de bombas. Apenas um vazio infinito, uma escuridão densa que, curiosamente, não lhe causava pavor. Ele caminhava sem rumo, cada passo ecoando, como se estivesse em um espaço sem chão. A sensação era de estar suspenso em um universo paralelo, como se tivesse atravessado um limiar invisível entre a vida e algo além dela. Foi então que percebeu formas sutis ao longe, sombras humanas indistintas que pareciam se mover lentamente em silêncio. Algumas se aproximavam, outras se afastavam, mas nenhuma falava. Carlos tentou gritar, pedir ajuda, mas não saiu som algum de sua boca. A ausência de comunicação o deixou inquieto. Ainda assim, não conseguia parar de andar, como se algo o conduzisse, como se fosse parte de um fluxo que não podia interromper. No meio daquele vazio, uma lembrança surgiu em sua mente com força. A imagem de sua mãe, segurando a pequena fotografia que ele havia levado para a guerra. Ele a viu chorando, chamando por seu nome. A cena foi tão real que ele quase acreditou estar diante dela. E nesse instante uma voz surgiu clara dentro de sua mente. Ainda não é o seu fim. Volte. Carlos tentou resistir. Aquele vazio, por mais estranho que fosse, parecia livre da dor, da fome, do medo e da brutalidade do campo de batalha. Era como se tivesse sido devolvido a paz que sempre desejou. Mas a força invisível o empurrou de volta. O vazio se desfez, as sombras desapareceram e de repente ele sentiu o peso esmagador da realidade. O som ensurdecedor das explosões voltou, a dor atravessou seu corpo e o gosto de sangue preencheu sua boca. Ele foi resgatado por companheiros de tropa que acreditavam que não sobreviveria.
Levado às pressas para uma enfermaria improvisada, ficou inconsciente por dias. Quando acordou, não lembrava imediatamente do que havia acontecido, mas pouco a pouco, as imagens do vazio, das sombras e da voz começaram a retornar com intensidade assustadora. Cada fragmento parecia gravado em sua mente como se fosse mais real do que o próprio mundo físico. Durante meses, Carlos contou sua experiência a colegas e médicos. Alguns zombaram, dizendo que era apenas efeito do choque ou de medicamentos. Outros ouviram em silêncio, intrigados. Ele relatou detalhes que não deveria saber. Descreveu exatamente o que os soldados fizeram para arrastá-lo, a conversa breve de 2 companheiros sobre sua suposta morte e até a cor da lanterna usada pelo médico que verificou seus sinais vitais. Essas confirmações deixaram muitos em dúvida sobre o que realmente havia acontecido. Após ser dispensado da guerra por invalidez parcial, Carlos voltou para casa profundamente transformado. Não conseguia dormir sem reviver o vazio. Dizia que sentia, às vezes, a presença das mesmas sombras observando-o no silêncio da noite. Sonhava frequentemente com corredores escuros e ouvia a voz repetindo: "Volte. Ainda não é a sua hora." Os pesadelos o perseguiam, e amigos relatavam que ele acordava gritando, suando frio, como se ainda estivesse preso naquele espaço sombrio. Com o passar dos anos, o relato de Carlos chamou a atenção de pesquisadores de experiências de quase morte. Neurologistas argumentaram que o cérebro, em momentos de trauma extremo, pode criar alucinações vívidas. Psicólogos sugeriram que o vazio representava o subconsciente tentando lidar com o medo. Mas nenhum deles conseguiu explicar os detalhes objetivos que ele descreveu do resgate enquanto estava inconsciente. Alguns estudiosos mais abertos ao fenômeno consideraram seu relato um exemplo raro de EQM em contexto de guerra, marcado não pela luz, mas pela escuridão. O impacto psicológico foi profundo. Carlos tornou-se um homem silencioso, reflexivo, distante das celebrações e dos ruídos do cotidiano. Amigos diziam que ele parecia viver em 2 mundos, o real e o outro. Aquele vazio sombrio que conheceu por poucos minutos, mas que marcou toda a sua existência. Ele mesmo dizia que a guerra o feriu no corpo, mas o vazio o marcou na alma. Passou a dedicar-se a leituras espirituais, buscando respostas em diferentes tradições religiosas, mas nenhuma explicação o satisfez completamente. Décadas mais tarde, já idoso, Carlos ainda falava da experiência com a mesma clareza. Seus olhos marejavam ao lembrar da escuridão, das sombras e, sobretudo, da voz que o trouxe de volta. Ele afirmava não temer a morte, mas também não a desejava. Para ele, a vida havia sido estendida por um motivo que nunca compreendeu totalmente. Ainda assim, dizia sentir-se preparado para, quando chegasse o momento, retornar àquele espaço silencioso. Especialistas em EQM apontam que o relato de Carlos tem características únicas. Em vez da luz acolhedora descrita por muitos, ele encontrou apenas o vazio. Para alguns, isso reforça a ideia de que cada experiência é moldada pelas crenças, medos e contextos individuais. No caso dele, o ambiente de guerra marcado pela morte e pelo desespero teria criado uma experiência mais sombria. Outros estudiosos, porém, acreditam que o vazio possa ser um estágio inicial, um corredor entre a vida e algo maior, interrompido pelo chamado da voz que o mandou voltar. Mas para Carlos, pouco importavam as interpretações. O que ficou gravado foi a certeza de que há algo além da vida, um lugar ao qual todos, cedo ou tarde, seremos levados. Ele dizia que o vazio não era um fim, mas uma passagem, e que em algum momento voltaria a caminhar por aquele espaço silencioso. Até lá, viveria com a lembrança da voz que um dia ecoou dentro de sua mente, ordenando-lhe que retornasse. Ainda não era a minha hora, dizia sempre com um olhar distante. E talvez, por mais assombroso que tenha sido, era justamente essa lembrança que lhe dava forças para seguir adiante, apesar de todas as cicatrizes que a guerra deixou. A família de Carlos também sofreu com as consequências indiretas da experiência. Ao retornar para casa, ele já não era o mesmo jovem sorridente que havia partido meses antes. Passava longos períodos em silêncio, evitando falar sobre o que viveu na guerra. Mas,
Em raros momentos compartilhava o episódio do vazio. Sua mãe, profundamente religiosa, acreditava que o filho havia sido protegido por uma força divina. O pai, mais cético, pensava que tudo não passava de uma consequência do trauma físico. Mas, para ambos, era impossível ignorar a transformação que viam no filho. Carlos começou a escrever em cadernos velhos, descrevendo sonhos e visões que tinha à noite. Neles, relatava diálogos com pessoas já falecidas e encontros em corredores escuros semelhantes ao vazio. Alguns familiares chegaram a ler essas anotações e ficaram perturbados com a riqueza de detalhes e a clareza dos relatos. Era como se Carlos tivesse acesso a um lugar proibido, visitando-o durante o sono e retornando com memórias vívidas. Pesquisadores que estudaram seus cadernos afirmaram que os relatos apresentavam consistência impressionante. As descrições de sombras, do silêncio absoluto e da voz interior repetiam-se em diferentes épocas de sua vida, o que indicava não se tratar de lembranças inventadas, mas de algo profundamente marcado em sua memória. Um psiquiatra chegou a publicar um artigo citando o caso de Carlos como exemplo de EQM associada a transtornos de estresse pós-traumático, mostrando como experiências de quase morte podem deixar marcas emocionais permanentes. Apesar do sofrimento, Carlos afirmava que a experiência também lhe trouxe ensinamentos. Disse que aprendeu a valorizar cada momento, pois sabia que a vida podia se perder em segundos. Não temia a escuridão, pois acreditava que o vazio era apenas um estágio e que, além dele, havia algo maior, um destino que não lhe foi permitido conhecer. Até seus últimos dias, quando já mal conseguia andar, repetia para quem perguntasse: "O vazio não me assusta. Ele é apenas uma porta. Quando for a minha hora de verdade, saberei atravessá-la." Dr. Henrique era um cirurgião renomado, respeitado por colegas e pacientes. Com mais de 20 anos de experiência em salas de cirurgia, já havia enfrentado inúmeros casos complexos, sempre com precisão e sangue frio. Para ele, a morte era apenas uma estatística, um risco calculado em cada procedimento. Jamais imaginou que um dia estaria do outro lado da mesa, lutando pela própria vida e testemunhando algo que desafiaria tudo o que acreditava. Tudo aconteceu em uma manhã de rotina. O médico havia se queixado de dores no peito dias antes, mas insistiu que era apenas estresse acumulado. Ignorou os sinais até que, em pleno centro cirúrgico, enquanto acompanhava uma operação delicada, sofreu uma parada cardíaca fulminante. Caiu no chão diante da equipe atônita. Enfermeiros correram. Médicos assumiram o protocolo de ressuscitação. E pela primeira vez, Dr. Henrique era o paciente em estado crítico. Segundo os relatos posteriores, ele permaneceu clinicamente morto por alguns minutos. Mas em sua consciência, a experiência foi muito mais longa e intensa. Ele contou que assim que o coração parou, sentiu-se sendo puxado para fora do corpo. Observou com clareza cada detalhe da sala de cirurgia. Os instrumentos metálicos alinhados, o som insistente do monitor cardíaco em linha reta, a correria dos colegas tentando salvá-lo. Era como se estivesse no teto, olhando tudo de cima, completamente livre das limitações físicas. O mais impressionante foi a nitidez com que percebeu diálogos específicos. Disse que ouviu uma das enfermeiras gritar o tempo do colapso, registrou a frase exata do anestesista pedindo mais adrenalina e até percebeu a queda de um instrumento no chão que ninguém comentou depois. Todos esses detalhes foram confirmados mais tarde, deixando a equipe desconcertada sobre como ele poderia saber disso. Após alguns instantes, a cena mudou. A sala de cirurgia desapareceu e Dr. Henrique descreveu que se viu atravessando um túnel de luz. Não era uma claridade comum. Brilhava intensamente, mas não cegava. A sensação era de acolhimento absoluto. Ele flutuava sem esforço, como se fosse parte daquela energia. Enquanto avançava, teve a impressão de rever pessoas queridas já falecidas, colegas de profissão, pacientes, até familiares distantes. Ninguém falava com palavras, mas todos transmitiam uma sensação de paz indescritível.
No ápice da experiência, ele relatou ter chegado a um espaço imenso, uma espécie de horizonte dourado, que parecia se expandir infinitamente. Ali, uma presença tomou forma diante dele. Não era um ser humano comum, nem algo que pudesse ser descrito em detalhes, mas Dr. Henrique disse que irradiava autoridade e compaixão ao mesmo tempo. Foi essa presença que lhe comunicou uma mensagem clara. Ainda não terminou seu trabalho. Você deve voltar. O cirurgião, acostumado a decidir o destino de vidas com suas próprias mãos, sentiu-se pequeno diante daquela ordem. Ele quis resistir. Estar naquele espaço era experimentar uma paz impossível de descrever. Não havia dor, não havia peso, apenas plenitude. Mas de forma súbita, foi puxado de volta. A luz desapareceu, o túnel se fechou e ele sentiu o choque brutal das compressões torácicas. O ar invadiu seus pulmões e a dor voltou com intensidade esmagadora. Quando abriu os olhos, estava cercado pela mesma equipe que antes o via como líder. Agora, era o paciente salvo por poucos segundos. Dr. Henrique chorou, não apenas pelo susto, mas pela convicção de que havia estado em outro lugar. Nos meses seguintes, sua vida mudou completamente. Ele começou a registrar em diários cada detalhe da experiência, temendo que a memória se apagasse com o tempo. Escreveu sobre a clareza da visão fora do corpo, sobre a paz sentida no túnel de luz e sobre a voz firme que o mandou voltar. Em congressos médicos, tentou relatar sua vivência, mas recebeu olhares céticos. Alguns colegas o ridicularizaram, dizendo que era efeito de falta de oxigênio no cérebro, mas nada abalava sua convicção de que tinha visto algo real. Tanto o impacto pessoal foi profundo. O médico que antes encarava pacientes apenas como casos clínicos, passou a vê-los como seres humanos em uma jornada. Tornou-se mais paciente, mais compassivo e passou a dedicar parte de sua carreira a apoiar familiares de pessoas em estado terminal. Dizia que não podia provar cientificamente o que viveu, mas que sabia, sem dúvidas, que a morte não era o fim. Pesquisadores de EQM estudaram seu caso, intrigados pela riqueza de detalhes. A descrição do túnel de luz, do encontro com pessoas falecidas e da ordem para retornar, coincidia com milhares de relatos semelhantes em diferentes culturas. O que diferenciava o relato do Dr. Henrique era sua precisão clínica. Ele sabia o que a equipe fez, em qual ordem, e até mencionou expressões usadas por colegas no momento do colapso. Essas informações não poderiam ser fruto de alucinação comum. Ao longo dos anos, Dr. Henrique concedeu entrevistas, participou de documentários e escreveu um livro descrevendo sua experiência. O título era simples, mas poderoso. Viu além e voltei. Nele, detalhava cada etapa do que considerava a mais importante descoberta de sua vida. Não se tratava de fama, mas de compartilhar uma mensagem que ele julgava vital, a de que existe continuidade após a morte e que não devemos temê-la. Em seus últimos anos de vida, o cirurgião continuava repetindo a mesma frase aos pacientes que enfrentavam procedimentos arriscados. Confie, a morte não é o fim, é apenas uma passagem, e quando chegar a sua hora, não haverá dor, apenas luz. Até o fim, manteve a lembrança vívida da experiência que transformou não apenas sua visão da medicina, mas sua visão da própria existência. E quando finalmente partiu, décadas depois, familiares disseram que seu rosto exibia uma serenidade incomum, como se tivesse reencontrado a mesma luz que um dia o mandou voltar. O caso de Dr. Henrique repercutiu entre colegas de profissão. Alguns médicos o escutavam com respeito, mesmo sem acreditar. Diziam que, se alguém tão racional e experiente afirmava ter vivido aquilo, havia pelo menos algo a ser investigado. Outros, porém, debochavam abertamente, chamavam-no de visionário, de religioso disfarçado, ou até de alguém fragilizado pela idade. Mas nada mudava sua serenidade. Ele não buscava convencer, apenas relatar. Em entrevistas, dizia que a parte mais marcante não era a visão do túnel ou a presença luminosa, mas a clareza com que sentiu estar em dois lugares ao mesmo tempo. Um corpo sem vida na mesa de cirurgia e uma consciência livre, observando tudo de fora. Para ele, isso era a prova de que a mente e o corpo não eram a mesma coisa.
Era como se a morte tivesse lhe mostrado, de forma prática, que existe uma essência além da biologia. Sua família também notou a transformação. O homem que antes passava dias em hospitais distante dos filhos, começou a dedicar mais tempo ao lar. Tornou-se mais carinhoso, mais presente, como se cada minuto tivesse adquirido valor inestimável. A esposa dizia que, após a EQM, Henrique parecia olhar para as pessoas com outros olhos, como se enxergasse algo além da aparência física, como se pudesse perceber a alma. Os pacientes também notaram a mudança. Alguns relatavam que o médico parecia irradiar calma e confiança, mesmo diante de diagnósticos graves. Ele começou a usar palavras de conforto que jamais havia dito antes. Você não está sozinho. Existe algo maior cuidando de nós. Para alguns, aquilo soava quase religioso. Para outros, era apenas humanidade em estado puro. Mas, em todos os casos, causava impacto profundo. A comunidade científica, pressionada por relatos semelhantes, em diferentes contextos, passou a debater com mais seriedade as EQMs. Alguns defendiam que se tratava de alucinações provocadas pela falta de oxigênio no cérebro. Outros argumentavam que a consistência dos relatos ao redor do mundo indicava algo além de processos químicos. O testemunho de um cirurgião experiente como o Dr. Henrique pesava nesse debate, já que ele descrevia tudo com precisão clínica, sem exageros místicos. Pesquisadores de universidades chegaram a convidá-lo para palestras. Ele relatava minuciosamente o que viveu, respondia perguntas difíceis e admitia não ter todas as respostas. Mas repetia sempre que a experiência havia sido mais real do que qualquer procedimento cirúrgico de que participara. Era, segundo suas palavras, a verdade que não cabe em bisturis ou microscópios. Com o tempo, Dr. Henrique passou a ser procurado não apenas como médico, mas como conselheiro espiritual. Pessoas em luto, familiares de pacientes terminais e até colegas de profissão o buscavam em busca de conforto. E ele sempre dizia a mesma coisa: não tenham medo. A morte é apenas a continuação da vida em outra forma. Em seus últimos anos, já debilitado pela idade, gravou depoimentos para deixar registrado o que considerava sua missão final: contar ao mundo que existe algo além da morte. Nesses depoimentos, descreveu mais uma vez o ser luminoso, a sensação de paz e a ordem inquestionável para voltar. Dizia que viver com essa memória era um presente e também um fardo. Presente porque lhe dava certeza da eternidade, e fardo porque nunca conseguiu reviver a mesma plenitude e passou o resto da vida com saudade daquele instante. Quando faleceu, rodeado por filhos e netos, seu rosto exibia uma serenidade incomum. Muitos disseram que parecia sorrir. Para a família, era o sinal de que havia reencontrado a luz que um dia o mandou voltar. Para os colegas de profissão, era a despedida de um médico brilhante que ousou falar sobre algo que a ciência ainda reluta em admitir. E para os estudiosos de EQM, o caso de Dr. Henrique permanece ainda como um dos relatos mais completos e impressionantes já registrados.